Nessa aula, vamos falar sobre as principais doenças das abelhas. A ideia é oferecer ferramentas para que você conheça e saiba diferenciá-las durante a inspeção das colmeias. Bom, já apresentamos esse quadro, mas segue novamente o status sanitário do Brasil, conforme as doenças de abelhas listadas pela Organização Mundial de Saúde Animal. Então, nessa primeira parte, vamos falar das doenças foco do programa, doenças de notificação obrigatória imediata de qualquer caso suspeito, de acordo com a Instrução Normativa 50 de 2013. A cria pútrida americana, ou loque americana, é causada por uma bactéria gram-positiva, Paenibacillus larvae, formadora de esporos, sendo considerada a doença infecciosa mais contagiosa das abelhas melíferas, responsável por grandes perdas econômicas na apicultura mundial. No Brasil, a loque americana é considerada uma doença de ocorrência suspeita, porém não confirmada e limitada a uma ou mais zonas. Em 1995, foi detectada a presença de esporos em mel importado da Argentina e da Espanha, e em 2002 foi relatado o primeiro caso de presença de esporos em abelhas adultas e em mel obtido de colônias do Rio Grande do Sul. Porém, não havia sinais clínicos da doença na colmeia. Mas em 2006, o foco se confirmou, medidas de contingenciamento foram tomadas e os focos foram erradicados. A contaminação pode ter ocorrido pela alimentação das abelhas com mel e pólen importados contaminados com a bactéria ou mesmo pela coleta por abelhas campeiras de alimento contaminado e entreposto. Em relação aos sinais, pode-se notar que algumas células cobertas são mais escuras e afundadas ou ocas no centro. Presença de favos de crias falhados devido a células vazias com opérculos perfurados. Um indicador típico de infestação pelo Paenibacillus larvae é o odor fétido e o cheiro azedo. A cria morre na fase larval, na pré-pupa ou pupa, quando está em posição vertical na célula. Perdem aquela cor branco perolada, tornando-se inicialmente amareladas, depois marrom escuras e tornam-se liquefeitas com uma consistência viscosa. O teste do palito consiste em introduzir um palito de madeira em uma célula de cria que contenha a larva morta infectada. E em caso positivo, ao retirar, o palito formará um filamento gotejante com 2,5 cm aproximadamente. Após 3 a 4 dias, a larva morta seca e forma pequenas escamas pretas aderindo fortemente às paredes da célula. Essas escamas, assim como as larvas mortas, contêm grande quantidade de esporos, cerca de 3 bilhões. Com relação à transmissão, estudos sugerem que apenas 10 esporos são suficientes para colapsar uma colmeia, sendo que uma pupa morta pode produzir bilhões de esporos. As abelhas adultas não são susceptíveis aos esporos, mas ajudam a disseminar a doença na colmeia. As abelhas operárias, durante a retirada das pupas mortas, acabam disseminando a infecção dentro da colmeia. As larvas se infectam quando consomem o alimento com esporo. Quanto mais jovens as crias, menos esporos são necessários para causar a infecção. Uma vez infectada com os esporos, a cria morre. Devido ao fato da colmeia estar fraca e doente, outras abelhas podem entrar para saquear o mel e o pólen, contribuindo para a disseminação da doença entre outras colmeias e outros apiários. Os esporos ainda podem espalhar a doença por transferência de cera de rainhas na troca de favos e são altamente resistentes à ação do calor e de agentes químicos e podem permanecer no ambiente por longo período de tempo. Para o diagnóstico, deve-se proceder o exame minucioso das colmeias e assim verificar se há presença de sinais clínicos, cria salteada, favos afundados ou perfurados, cheiro pútrido e o teste do palito positivo. Em caso de suspeita, deve-se coletar o mel para verificar se há presença de esporo. No caso, a amostra deve ser encaminhada para um laboratório oficial. Pode ser enviada uma amostra do favo de cria para análise microbiológica ser feita em laboratório parceiro. O diagnóstico é confirmado pela identificação da bactéria por meios moleculares, por cultura ou microscopia. Bom, por todos os motivos mencionados acima, como
controle, é muito importante tomar as medidas apropriadas o mais rápido possível a ser adotada pelo Serviço Veterinário Oficial, como a destruição por incineração das colônias infectadas, desinfecção precisa de todos os objetos usados para a manipulação de colmeias infectadas, incluindo aí os equipamentos usados pelo apicultor. No Brasil, não há medicamento registrado para o tratamento. Países que utilizam antibióticos já têm apresentado resistência. Um outro problema do uso de medicamento é que destruirá as células vegetativas, mas não matará os esporos, então a doença ela vai acabar reaparecendo, sem falar que pode deixar resíduos nos produtos das abelhas. É fundamental na prevenção realizar um manejo adequado. Um estudo realizado durante um foco da doença constatou que os apicultores eles foram responsáveis por mais da metade da propagação da doença. Estudos demonstraram que a detecção precoce, aliada a práticas de manejo adequadas, podem fornecer uma solução preventiva eficaz e sustentável, livre de produtos químicos, reduzindo a incidência de surtos e o risco de transmissão contínua em larga escala. Bom, outra doença de notificação é a infestação das abelhas melíferas pelo ácaro Tropilhae lapis. A Tropilhae lapisose, no Brasil, ela é considerada uma doença exótica porque nunca foi notificada em território nacional. Ela é causada por ácaros do gênero Tropilhae lapis, que são parasitas que se alimentam das larvas de abelhas e pupas, causando má formação, morte de abelhas e subsequente enxameação ou declínio da colônia. Os ácaros Tropilhae lapis são castanho-avermelhados com cerca de 1 mm de comprimento e 0,6 mm de largura. Eles se movem livremente e rapidamente entre os favos de mel e se alimentam de cria. O aparelho bucal ele não é capaz de penetrar a cutícula das abelhas adultas, consequentemente, eles não são capazes de sobreviver em colônias sem cria. O Tropilhae lapis ele pode ser confundido com varroa. No entanto, a fêmea do ácaro varroa ela tem o corpo mais largo do que comprido e move-se mais lentamente. Enquanto o corpo do Tropilhae lapis é alongado e movimenta-se bastante rápido. Em relação ao ciclo de vida, o ácaro Tropilhae lapis tem um ciclo de vida reprodutivo mais curto e com taxa reprodutiva maior do que o varroa. As células de zangões são as preferidas para serem parasitadas. Os ácaros adultos entram nas células que contêm as larvas de abelhas para se reproduzir. Os ovos eclodem após cerca de 12 horas e as larvas se alimentam da cria. Os ácaros causam danos na larva, o que resulta em alta taxa de mortalidade de cria de abelhas, podendo chegar a 50%. Ele se espalha pela colmeia através do forrageiro, saques e enxames e devido a práticas de manejo como movimentação de quadros de crias afetadas de uma colmeia para outra, apicultura migratória e compra e venda de colmeias. Em relação aos sinais, em colônias afetadas pode haver grande número de ácaros, o Tropilhae lapis é capaz de causar muitos danos, semelhantes aos do varroa, com alta mortalidade de crias, adultos fracos, com asas e pernas deformadas e abdômen menor do que o normal. Assim como o varroa, ele pode transmitir vírus, como o vírus da asa deformada. Outros sinais são o padrão de ninho irregular, opérculos abertos na tentativa das abelhas operárias de limpar larvas doentes ou mortas. E em casos de grave infestação, até 50% da ninhada podem morrer. Nesses casos, um mau cheiro de cria morta associado à infestação de Tropilhae lapis pode ser observado. Nesses níveis de infestação, as abelhas frequentemente enxameiam, contribuindo para a propagação do ácaro. Para o exame laboratorial, procede-se a identificação morfológica ou por análise de PCR. Infestação das abelhas melíferas pelo pequeno besouro das colmeias. O Aetina tumida do Brasil foi notificada pela primeira vez em 2016 no estado de São Paulo e atualmente é considerada uma doença presente no território nacional, limitada a uma ou mais zonas. O Aetina tumida é uma praga nativa da África Austral que afeta colônias de abelhas melíferas e outros insetos polinizadores da família Apoidea, como as abelhas do gênero Bombus e as abelhas nativas sem ferrão. Suas larvas causam a maioria dos danos às abelhas por escavação em favos, comendo ninhada, mel e pólen. Durante a alimentação, as larvas também podem carrear uma levedura que contamina o mel, causando a fermentação. Infestações pesadas fazem com que a colmeia abandone e enxameie.
Seus ovos eles são parecidos com os ovos das abelhas, de cor branco perolado também, mas são menores, cerca de 1/3 do tamanho. São postos pelas fêmeas fecundadas nos cantos das colmeias e nas pequenas frestas, que são locais difíceis para as abelhas acessarem e retirarem os ovos, ou no interior das tampas de cria, depois de perfurarem a tampa. O período de incubação dos ovos varia de 1 a 3 dias. As larvas são de cor creme e medem cerca de 11 milímetros de comprimento no final do seu estágio de desenvolvimento. As larvas podem ser reconhecidas por 4 fileiras de pontas dorsais ao longo do dorso, 3 pares de pernas e 2 espinhos posteriores. As suas características podem permitir ao apicultor distinguir as larvas do besouro com as larvas da mariposa da cera. Além disso, as larvas da mariposa elas deixam um emaranhado de teia e casulos brancos resistentes nos quadros. Os adultos da Etina túmida são ovais. Com o aumento da idade, os adultos eles são primeiro de cor amarelo avermelhados, depois eles tornam-se gradualmente marrom, marrom escuro e eventualmente preto quando atingem a maturidade sexual. Eles podem sobreviver dentro da colmeia até 6 meses. O corpo é bastante achatado, com meio centímetro a 0,7 centímetro de comprimento e 0,3 de largura, cerca de 1/3 do tamanho de uma abelha adulta. As antenas têm o formato de taco de golfe e as pernas são bastante longas, que permitem que ele se mova rápido dentro da colmeia. A sua armadura natural nas costas e a posição de tartaruga que assumem quando estão sendo atacados, retraindo a cabeça e as pernas sobre o corpo, os protegem do ataque das abelhas. Em relação ao ciclo de vida, os besouros adultos eles podem penetrar nas colmeias pela entrada ou rachadura. São excelentes voadores, podem voar até 7 km. Os besouros eles são atraídos pelo cheiro de abelhas vivas e favos contendo pólen e ou larvas. Os adultos eles passam o inverno inteiro dentro da colmeia se alimentando de pólen, de mel e de crias. Uma vez dentro das colmeias, as fêmeas começam a botar centenas de ovos, preferencialmente nos favos de cria, perfurando a tampa da ninhada ou nas frestas da colmeia. Em seu ciclo de vida de 4 a 6 meses, eles podem depositar mais de 1.000 ovos. Muitas espécies de abelhas são capazes de identificar e remover os ovos de besouros mais acessíveis da colmeia. Os alvéolos eles ficam viscosos e adquirem um cheiro característico de laranja podre. O cheiro de fermento é um sinal típico de infestação por besouro. No final desse desenvolvimento, as larvas maduras concentram-se no fundo da colmeia, saem da colmeia pela entrada ou por qualquer outra abertura e caem no chão para pupar. As larvas então vão penetrar no solo para realizar a sua metamorfose. O desenvolvimento do besouro é influenciado pelo tipo de solo em que as larvas irão pupar. Solos muito duros ou muito lamacentos reduzem a taxa de natalidade dos adultos, por isso a preferência por solos arenosos para a pupação. O tempo de permanência no solo é de 3 a 4 semanas, com variações de 2 a 8 semanas, dependendo da temperatura e do tipo de solo. A pupação é uma fase crítica, caracterizada por alta mortalidade. Assim que emergem, voam imediatamente para a colmeia para se alimentarem. Embora o Etina túmida prefira colônias de abelhas melíferas, tem sido observado em condições experimentais que também pode completar o seu ciclo de vida em frutas, madeira, vegetais ou outros materiais orgânicos. Em relação ao comportamento do pequeno besouro, ele pode adotar atitudes de ataque, defesa ou pode até enganar as abelhas por contato das suas anteninhas, pedindo transferência de alimento por trofalaxia. As abelhas podem ignorar os parasitas, podem tentar afastá-los da colmeia ou tentar confiná-los em pequenos espaços em um ninho fechado com própolis, como uma espécie de prisão. Em caso de alta infestação, a atividade da colônia é reduzida com um impacto subsequente na produtividade. As colônias mais fracas estão em maior risco de infestação maciça, enquanto as mais fortes são capazes de retirar as larvas e os ovos do besouro da colmeia, ou contendo os adultos. Fatores que prejudicam o desenvolvimento do besouro na colmeia são os fatores ambientais, principalmente a temperatura, já que abaixo de 10 graus ou acima de 35 causam alta mortalidade de todos os estágios de vida, e a umidade do solo deve estar acima de 5% para ocorrer a pupação. A genética e o comportamento das abelhas também influenciam, não sendo uma ameaça séria para as abelhas africanas, porque elas podem se defender muito bem do parasita, adotando diferentes estratégias comportamentais, como ser mais eficiente no combate e na captura dos besouros.
como tem sido observado no Brasil em relação a nossas abelhas africanizadas. Na inspeção, inicialmente deve-se procurar o besouro adulto nas partes mais escuras da colmeia. Eles evitam a luz e procurará se esconder assim que a colmeia for aberta. Inspecione embaixo da tampa da colmeia, bem como os cantos e as frestas da caixa. Colônias fracas e estressadas com uma baixa relação abelha-favo são consideradas os mais susceptíveis. Procure também por larvas nos quadros de cria e nas melgueiras acima. Uma boa dica é instalar armadilhas para o besouro, como plásticos corrugados onde o besouro se esconderá da abelha. A armadilha deve ser instalada lá no fundo da colmeia e deve ter aproximadamente 4 milímetros de orifício. Para o diagnóstico laboratorial, procede-se a identificação morfológica, a coleta do besouro em recipientes de boca larga com tampa, em álcool 70%, ou por análise de PCR. Nesse caso, os besouros coletados devem ser enviados congelados ao laboratório. Na profilaxia e controle, é extremamente importante manter as colônias fortes, realizar a inspeção periódica e manter a rainha jovem e produtiva. Adotar as boas práticas são fundamentais, como fazer a limpeza de sujidades do fundo das caixas, onde pode ser o esconderijo do besouro. O apiário deve estar limpo, sem a presença de quadros e caixas velhas que podem atrair o besouro. Cuidado também ao introduzir colônias de origem desconhecida ou capturadas na natureza, no apiário. Não deve ser oferecido pólen de origem desconhecida na suplementação. Outro ponto importante são os equipamentos de proteção individual e utensílios que podem ser veículos de transmissão.